Boa noite, amados ouvintes da Rádio Gospel Mira, que alegria estarmos juntos. Hoje é sexta-feira, é dia de programa Laços de Amor e Fé, comigo, Michele Marise. É sempre uma alegria estar com você, nos encontrar, poder entrar aí na sua casa, onde você estiver, ter esse encontro de Deus, né? Esse encontro de fé, de amizade, de alegria. Para mim é uma bênção poder estar com você toda noite e aprendermos juntos, porque como eu tenho aprendido ao longo desses programas, mais de 20 anos aqui na Rádio Gospel Mira, partilhando sobre a palavra de Deus, escutando testemunhos, vendo como Deus pode transformar vidas, como Deus pode mudar histórias, assim como Ele fez com a minha e tem feito, né? Com o meu matrimônio, com a minha família. Então, meu irmão, minha irmã, não desista. Não desista de ser de Deus. Busque a Deus a todos os momentos da sua vida e você verá a transformação acontecer. Eu sou Michele Marise, esse é o programa Laços de Amor e Fé e eu te convido a participar comigo. Você pode mandar um WhatsApp no 984546008, que ao final nós vamos orar por você, pela sua casa, pela sua família, pela sua intenção, pelo seu relacionamento. E você também pode participar mandando a sua mensagem, o seu pedido de oração, que nós estaremos sempre juntos em união, unidos a Deus, né? Nessa amizade que vem de Deus, nessa união de fé, que é a Rádio Gospel Mira. A Rádio Gospel Mira é um sonho de Deus, que o Padre Oscar, que foi colocado no coração do Padre Oscar, que é o nosso pastor, nosso pai, e ele disse sim. E essa rádio, gente, é uma bênção, né? Eu falo por mim, pela minha casa, pela minha família, quantas curas e libertações, quantas graças através dos eventos também da Gospel Mira. E nós temos que rezar muito pela vida do Padre Oscar, porque ele é um grande pastor, ele é um homem de Deus e que coloca sempre em prática, né? Tudo aquilo que Deus coloca no seu coração. E isso é muito lindo, né? E então, oremos pelo Padre Oscar, oremos pela Rádio Gospel Mira e hoje nós vamos falar um pouco sobre como é importante ter uma vida de oração para que nós possamos nos santificar. Então, quer santificar o seu relacionamento, o seu matrimônio, o seu namoro? Tenha uma vida de oração. Orem juntos, rezem juntos, coloque Jesus como centro do seu relacionamento. Juntos. Hoje nós queremos partilhar um pouco sobre a vida de oração. Meu irmão, minha irmã, nós vivemos em um mundo muito agitado, não é mesmo? A nossa vida é muito corrida. Esses dias eu estava partilhando com o Gustavo Barreto, meu marido, e falando, meu Deus, nós já estamos em agosto, já estamos lá passou da metade do ano, como tem passado rápido, mas nós temos cada dia mais, não é? Nos envolvido mais com muitos compromissos, com muitas coisas, não? E o mundo, a hora passa rápido, o dia passa rápido, o ano passa rápido e nós nem percebemos. Então é preciso o quê? É preciso parar e programar o nosso dia. E dentro dessa programação precisamos colocar Deus. Nós não podemos deixar escapar Jesus da nossa vida. Nós precisamos, assim como nós programamos o nosso dia, o nosso trabalho, eu acordo, eu tomo meu café, eu vou trabalhar, depois eu volto, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer isso, cuidar da casa. Coloque Jesus, dedique um tempo para Deus, porque sem Deus nós não somos nada. E uma vida de oração, ela pode nos levar à santificação. Eu não posso ser santo, eu não posso me salvar, eu não posso buscar a salvação se eu não tiver uma vida de oração, se eu não tenho uma intimidade com Deus. Porque a oração, ela nos aproxima de Deus, ela nos ajuda a buscar essa santidade. Quando nós oramos, quando nós dedicamos tempo a Deus, a ler a palavra de Deus, a conhecer mais sobre o céu, sobre Deus, né? Ler bons livros que nos levam para junto de Deus, como a vida dos santos, né? Quantos livros lindos, a vida dos santos. Às vezes nós perdemos tempo lendo livros aí do mundo, de autoajuda. Não, busque conhecer a vida dos santos. Comece a ler livro que conte a vida dos santos. Leia Maria Valtorta, o Evangelho como me foi revelado. Leia Através dos Olhos de Jesus. Livros maravilhosos que nos aproximam de Deus, que nos faz ter essa intimidade com Deus e nos faz crescer, não só como pessoa, como humano, mas espiritualmente, nos leva até o céu, nos faz querer buscar as coisas de Deus. Então, quando nós buscamos as coisas de Deus, quando nós nos abrimos à oração, nós nos abrimos à ação do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nós não conseguimos. É o Espírito Santo que nos transforma, que nos leva a viver de acordo com a vontade de Deus.
a buscar a santidade cada dia mais. É impossível você, todos os dias, conversar com Deus, conversar com Jesus e não ter uma mudança de vida. E a santificação, a busca pela santificação, ela é um processo. É um processo de busca, né, por essa perfeição espiritual, moral. E nós precisamos, para viver isso, ser guiados pela graça de Deus. É somente pela graça, gente. E a oração é esse diálogo que nós temos com Deus. É o primeiro meio, né, que nós temos de alcançar esse objetivo de ter uma vida de santificação. É conversar com Deus. É ter Jesus, ter Deus Pai como um amigo. Não estou sozinho, eu tenho um amigo e eu posso conversar com Deus. Eu posso me abrir, porque Deus, Ele é aquele que Ele nos conhece como nós somos. Sem mentiras, né? Eu não posso mentir para Deus. Então Ele me conhece. Às vezes eu posso conhecer uma pessoa. Quantas vezes acontece isso no relacionamento, né? A pessoa conhece o outro e nos primeiros meses é uma maravilha. Nossa, essa pessoa é perfeita. Por quê? Porque no início do relacionamento eu quero conquistar a pessoa, então eu quero mostrar o que eu tenho de melhor. Ninguém vai mostrar os seus defeitos no primeiro encontro, nos primeiros meses. É para conquistar a pessoa, ela vai mostrar o que ela tem de melhor. Então eu vou mostrar minhas qualidades, eu vou tratar bem, eu vou dar flores, nananana, porque eu estou apaixonado e porque eu quero conquistar o outro. Depois que o tempo vai passando, 1 ano de namoro, 2, não que isso se perde, isso não pode se perder, né? A conquista ela tem que ser diária, o amor, o agradar o outro. Mas se torna como se fosse uma rotina, não é mesmo? Então eu já conquistei, tudo ok. Então, para ter essa intimidade com Deus, eu preciso orar, eu preciso buscar, eu preciso clamar, eu preciso dar o melhor de mim. Às vezes, no relacionamento, no início a gente consegue mentir para o outro, enganar o outro, né, daquilo que nós somos. Mas em Deus não. Para Deus não, porque Ele já nos conhece. Ele sabe tudo aquilo que está no nosso coração. Então, com Deus, desde o início do nosso relacionamento com Deus, nós somos verdadeiros. Deus, Ele conhece tudo aquilo que está no nosso íntimo, na nossa intimidade. Então, com Deus não tem véu, não tem fumaça que possa tampar, que possa enganar. Com Deus é verdade. Então, esse é um processo, né? Eu preciso buscar a cada dia, ter esse diálogo, ver Deus, ver Jesus como um amigo. A palavra de Deus nos ensina, quando quiser orar, vai para o seu quarto, fecha a porta. Se coloca em silêncio. Tira o celular, desliga a televisão, desliga tudo aquilo, desliga o computador, tudo aquilo que possa tirar de você, te distrair, né? Tirar a graça, de se unir em oração com Deus, verdadeiramente. Então é preciso fazer essa escolha, essa atitude de ter uma vida de oração, mas deixar. Eu vejo às vezes na missa, né, na Santa Missa, as pessoas estão ali, mas estão ali olhando o celular, estão ali respondendo uma mensagem, estão ali. Isso é errado. Isso é errado. Desliga o celular, guarda o celular. Missa é você e Jesus, é você e Deus, né? Então, nós precisamos verdadeiramente dizer esse sim e ter uma mudança de vida para ter essa intimidade com Deus. E a oração é aquela que contribui para que nós possamos viver uma vida de santidade. A oração nos aproxima de Deus. A oração nos permite entrar em contato com a santidade de Deus. Experimentar, né, a presença de Deus em nossa vida. E é tão bom quando você tem essa experiência com o Espírito Santo, quando você aceita Jesus na sua vida, no seu relacionamento. Deus, Ele vai te dar o discernimento para tomar as atitudes certas. Hoje o mundo quer nos ensinar que viver um relacionamento é você viver os prazeres que o outro tem para te oferecer. Enquanto o outro tem algo para te oferecer, ok. Quando ele passa a não ter nada para te oferecer, eu já não quero mais. Não é? Não é um amor de doação. É um amor onde eu quero que o outro me dê tudo, mas eu não sou obrigada a dar nada. Um egoísmo, uma falsidade. O mundo nos ensina isso. Por isso nós vemos tantos relacionamentos destruídos, tanto relacionamento que é baseado só no prazer da carne, no corpo. Tudo isso passa. Tudo isso passa e tudo isso destrói, porque, meu irmão, minha irmã, um relacionamento, ele é para ser vivido na santidade, na castidade. Deus criou o homem e a mulher, criou o relacionamento, né? A atração pelo outro. Os dois vão se unir, se tornar uma só carne, né? O homem, não é bom que o homem esteja só, é bom que ele tenha uma companheira.
Mas nós precisamos entender que eu preciso respeitar cada etapa. O relacionamento ele precisa surgir de uma amizade. Dessa amizade tem um namoro, onde eu vou conhecer o outro, conhecer o coração do outro, as alegrias, as tristezas, conviver, ver se daria certo. O namoro não quer dizer que você já está preso à pessoa. Não, o namoro é um tempo de escolha, de aprendizado. E você vai ver se vai dar, se não deu, termina, parte para outra. Por isso nós não podemos viver a sexualidade no relacionamento de namoro. Eu não posso me entregar ao sexo no meu relacionamento de namoro. O sexo é para ser vivido no matrimônio, porque o sexo é a união não só dos corpos, mas das almas. O sexo, Deus criou a sexualidade, né, para que nós pudéssemos crescer e multiplicar. Então imagina a marca que isso tem na vida de uma pessoa. E talvez quando você conhece alguém, quando você se envolve, você está totalmente apaixonado, a outra pessoa talvez só quer o seu corpo, só quer te usar. E aí você termina, para outra pessoa não representou nada, mas para aquela pessoa que estava apaixonada, que se entregou, isso pode causar um trauma enorme. Um trauma muito grande. E meu irmão, minha irmã, não se engane. O mundo hoje, com essa cultura, né, essas ideologias modernas, querem nos dizer que não tem nada a ver, que eu tenho que viver os prazeres do mundo, como se não existisse o céu, como se não existisse um Deus, como se não existisse a palavra de Deus, os mandamentos de Deus. Porque a palavra de Deus é clara quando ela diz: não pecar contra a castidade, não desejar a mulher, o homem do próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como assim mesmo. Como é que eu vou viver esse mandamento se eu uso o outro como um objeto sexual, como um objeto, um papel higiênico que eu pego, uso e jogo fora, descarto? Isso está certo? Isso é viver os mandamentos de Deus, a palavra de Deus? Então você não pode dizer que você é cristão, que você conhece a Deus, que você ama a Deus, se você vive dessa forma. Se você tem um relacionamento que vive ao contrário daquilo que é a vontade de Deus. Deus nos pede castidade, Deus nos pede santidade. E o que são, meu irmão, minha irmã, 1 ano, 2 anos, se guardando, para o resto da vida que vocês vão viver felizes, servindo a Deus e tendo um relacionamento santo, um matrimônio santificado, porque o sexo, a união do casal foi construída, feita e sonhada por Deus, para ser vivida da forma certa. E Jesus, ele está presente também naquele momento ali da sexualidade do casal. É um momento lindo. É um momento que Deus criou, onde podem ser geradas vidas, imagina? Onde Deus ali pode colocar uma alma, uma vida nova. Então, peça a Deus essa graça. Mas nós só vamos entender isso a partir do momento que nós tivermos uma vida de santidade, a partir do momento que nós tivermos uma vida de oração, em que eu tiver uma intimidade com Deus e que eu conseguir entender o quanto Deus me ama e o quanto é importante para mim viver os mandamentos de Deus para que eu possa alcançar a verdadeira felicidade. E essa aproximação de Deus, essa vida de oração, nos traz então essa transformação interior. Essa transformação de vida através da oração. O Espírito Santo, ele nos guia, ele nos corrige, ele nos transforma à imagem e semelhança de Deus. E eu digo isso porque depois da minha experiência com Deus, com o Espírito Santo, eu mudei totalmente. Antes, na minha adolescência, né, na minha juventude, eu gostava de usar umas roupas curtas, um decote. E aí, quando eu conheci a Deus, quando eu tive meu primeiro encontro com Deus, que foi no retiro da Gospel, que eu tive esse batismo com o Espírito Santo há mais de 25 anos atrás, eu creio, 20 e poucos anos atrás, eu percebi, Deus foi me moldando, Deus foi me corrigindo, né? O Espírito Santo em mim foi me corrigindo, dizendo: não, você é templo do Espírito Santo de Deus, você não precisa mostrar isso. Você não precisa disso, é você e Deus, Deus em primeiro lugar. Então Deus, ele vai nos moldando, ele vai nos ajudando, ele vai transformando o nosso interior e consequentemente nós vamos transformando também o nosso exterior. Aí nós queremos viver a palavra de Deus, nós queremos viver a santidade, nós queremos viver uma vida de castidade, nós queremos nos guardar. A oração, ela fortalece a nossa fé, também nos ajuda a superar as dificuldades do dia a dia. Esses dias eu vi uma entrevista, eu achei magnífico, maravilhoso, falando da importância da pessoa ter uma vida de oração, uma fé,
para que a pessoa possa sair da depressão. E aí tinha vários testemunhos das pessoas contando que depois tiveram encontro com Deus, que começaram a ir à igreja, à Santa Missa, ao grupo de oração, que elas foram se transformando, que elas foram se curando da depressão, da ansiedade. Por quê, gente? Porque ter uma vida de oração, ter uma fé, ter algo em se apoiar, que é Deus, né, que é o céu, essa esperança de saber que eu não estou aqui de passagem, que tem algo melhor para mim. Isso nos traz alegria, nos traz ânimo. E nós, cristãos, somos chamados a viver alegria, felicidade na nossa vida. Então, nos ajuda a fortalecer, a passar pelas dificuldades com alegria, a vencer as tentações com alegria, a perseverar no caminho da santidade com alegria. Quando nós temos uma vida de oração e intimidade com Deus, também nós buscamos fazer a vontade de Deus na nossa vida. E nós recebemos a direção para que possamos tomar a decisão certa, né? O discernimento. Deus nos dá a graça também do discernimento. O aumento do amor, nós começamos a amar mais, a olhar para o outro com um olhar de amor de Deus, não julgar menos, né? Entender que o outro tem aquela dificuldade, mas que ele tem algo bom a oferecer. Então a oração nos ajuda a desenvolver esse amor mais profundo, não só com Deus, mas também com o próximo, com o seu marido, com a sua esposa. Você começa a entender que eu preciso amar, eu preciso servir o meu marido, porque ele precisa disso, ele precisa de mim, não é mesmo? Em João 17, a palavra nos ensina que Jesus, ele reza, ele ora para que os seus seguidores sejam santificados na verdade e vivam em unidade, assim como ele e o Pai são um. Então, quando nós oramos, quando nós temos uma vida de oração, nós nos unimos a Deus, nós nos tornamos um com Deus. Olha que coisa linda, né? Poder se unir a Deus. Nós precisamos ser santos como o nosso Pai é santo. E nós precisamos colocar, então, como prioridade na nossa vida a oração, para que nós possamos nos santificar. Santificar o nosso matrimônio, santificar os nossos relacionamentos. Uma vida de oração constante, todos os dias. Assim como eu preciso comer todos os dias, me alimentar, beber água, eu preciso também alimentar a minha alma com oração, com a presença de Deus, com a palavra de Deus. E essa oração precisa ser sincera, precisa ser perseverante. Isso é fundamental para que nós tenhamos uma vida de santificação, para que eu possa mudar e ser melhor para as pessoas que estão ao meu redor. E quando nós buscamos a Deus em oração, nós nos abrimos à sua graça, que é transformadora, que nos torna pessoas melhores, pessoas mais alegres, nos torna semelhantes a Deus. Então nós precisamos buscar ser santo como nosso Pai é santo, assim como Deus é santo. E quer a nossa santidade, quer o melhor para nós. Então, uma vida de oração é o que vai nos santificar. Você precisa mudar de vida, você precisa ser mais santo, comece a orar, comece a buscar mais a Deus, comece a ler a palavra de Deus. Nós, como católicos, como cristãos, temos a liturgia diária, né? Todos os dias, a meditação da palavra. Você pode fazer um propósito de ler a Bíblia toda, de ler bons livros, como eu te indiquei, A Vida dos Santos, Através dos Olhos de Jesus, 3 volumes maravilhosos. O Evangelho como me foi revelado, de Valtorta, eu li os 10 volumes, é maravilhoso. Eu li também Através dos Olhos de Jesus, os 3 volumes, maravilhoso. Tudo isso nos ajuda a ter uma fé mais perseverante. E, meu irmão, minha irmã, o principal, buscar a Eucaristia. Buscar comungar o corpo e o sangue de Cristo, ter Jesus dentro de nós. Buscar a confissão, escolha um bom padre que possa te dar uma direção espiritual ou uma pessoa, né, de sua confiança, que são pessoas de Deus, santas, que possam te dar uma direção espiritual, mas é importante a confissão mensal, nos primeiros sábados. Tudo isso vai te santificando. Fazer o propósito dos primeiros sábados, e tem tantas promessas de Jesus para nós, quando nós nos comprometemos a fazer os primeiros sábados. Jesus vai cuidar da sua casa, da sua família, do seu matrimônio, da sua família, dos seus. Ele não vai deixar nenhum se perder. A Santa Missa, todos os domingos, ou mais se você puder, né? Fazer algo a mais. Nós temos os seminários de cura e libertação nas quintas-feiras aqui na Gospamira. Faça esse propósito de vir, de orar, de participar. De 7 às 8, 19 às 20, nós temos um momento de cura interior,
de oração, de imposição das mãos com o Espírito Santo é maravilhoso, passeio do Santíssimo. E Jesus, ele vai nos tocando, ele vai nos curando. Então, procure as coisas de Deus. É impossível nós sermos santos se nós vivemos as coisas do mundo. Para viver a santidade, eu preciso buscar as coisas de Deus. Então, você, seu marido, a sua esposa, seus filhos, seu namorado, busque as coisas de Deus, fazer os retiros de cura. Eu te convido a se abandonar a Deus, a colocar as suas intenções, os seus pedidos. Coloca para o Senhor toda a ansiedade também, tudo aquilo que é perturbação, que vem tirando a sua paz, a sua fé. Coloca, apresenta para Jesus. Obrigada, Jesus, eu te louvo e te adoro. Te glorifico, Jesus. Te agradeço pelo dom da vida de cada um de nós que estamos unidos nesta noite em oração, na Tua presença, clamando o Teu Espírito Santo, clamando a cura para o nosso matrimônio, para os nossos relacionamentos, para a nossa família, para a nossa casa. Que o Senhor possa, Jesus, entrar. A nossa casa é sua, a nossa família pertence a Ti, Jesus, o nosso matrimônio pertence a Ti. Meu irmão, minha irmã, entregue tudo a Jesus. Deixa Jesus curar e libertar a sua casa. Deixa Jesus entrar como um amigo, como um membro da sua família. Acolha Jesus. Faça a presença de Jesus através da oração. Se consagre a Deus e você verá a transformação acontecer na sua vida e na sua casa. Eu te louvo e te adoro, Jesus. Te agradeço pelo dom da vida, pela oportunidade de estar na Tua presença nesta noite. De poder te amar, de poder te conhecer, Jesus. Dai-nos a graça de cada dia mais buscar uma vida de oração, de santidade, de renúncia do mundo, para que nós possamos alcançar o céu, alcançar a santidade. Eu te louvo, Jesus, eu te adoro. Muito obrigado, Jesus. Amém, amém, amém. Meu irmão, minha irmã, que alegria estar com você, que alegria poder viver este momento, ainda que seja rápido, mas um momento de partilha, de oração, de santificação. Jesus, ele está no nosso meio, onde 2 ou mais estiverem reunidos, em meu nome eu estarei no meio deles. Jesus está aqui no nosso meio, eu creio nisso. Eu creio nisso. E a graça, a cura vai acontecer na sua casa. Diga sim, mude de vida, aceite Jesus na sua vida e você verá a transformação acontecer. Amém? Que Jesus possa nos abençoar o nosso fim de semana, que tenhamos uma semana cheia de Deus, abençoada. E que Deus abençoe muito a sua vida. Eu sou Michele Marise, esse é o programa Laços de Amor e Fé e semana que vem estaremos juntos, se Deus quiser. Tchau!